E aí pessoal, tudo bem? Deixa um videozinho aqui relatar como eu me tornei ateu, o que eu acho do ateísmo, né? Como tudo isso aconteceu na minha vida. Eu sou de família de cristãos, né? Nunca conheceram o budismo, islamismo, qualquer outra religião. Eles eram cristãos mesmo, católicos, depois evangélicos. Cheguei a fazer a primeira comunhão. Não fiz a crisma na igreja católica, porque nesse tempo minha mãe já estava na igreja evangélica, né? E eu acho que se eu tivesse seguido o catolicismo, quem sabe até hoje eu ainda seria, né, um cristão e não um ateu como eu me defino hoje, né? Acho que a minha ida para o cristianismo, para a igreja evangélica, foi o que a gota d'água, né, para que hoje eu me identificasse como ateu, que é não acreditar em nada de divino, nada daquilo que me falaram, entende? Com o tempo acabei percebendo e vendo que nada daquilo tinha capacidade de ser real, né? Eu acho que o pior Deus para se aceitar é o Deus da Bíblia, né? No Novo Testamento fala mais de Jesus, né? Mas no Velho Testamento é mais tratando-se de Deus, do Criador, do Todo-Poderoso, né? Do onipresente, onisciente, onipotente, como nos falam. E aí você começa a comparar e ver que aquele livro é muita loucura, que é impossível, né? De existir um Deus daqueles, é inaceitável. Mas que ele exista, que ele existisse, servir a um Deus daquele seria impossível, sem chance alguma para uma pessoa que tenha um pouquinho de bom senso, né? Então, dentro de tudo isso, né, depois daquilo tudo que quem já veio da igreja evangélica sabe do que eu estou falando, né, você começa a comparar e ver que nada na real acontece. Você começa a buscar outras coisas fora, né, e quando você se percebe, de tanto você buscar, você lê outros livros diferentes, quando vê você já não consegue mais seguir a igreja evangélica. E foi o que aconteceu comigo, né? Quer dizer que todo ateu tem um jeito de pensar, nem todo ateu é igual. Eu acho que todo ateu acaba se parecendo em algumas coisas, mas cada um sua particularidade, porque eu acredito que se o cara que é ateu veio do budismo, ele vem com um pensamento, não acredita em divindade. Se ele veio do espiritismo, tem uma maneira de pensar, mas também não acredita em divindade. E assim, seja de qualquer religião que ele veio, né? Que é o principal, é que não acredita em divindade. E ateu não é obrigado a saber tudo. Aliás, a única coisa que ele é ateu. Não diz que ele é cientista, não diz que ele sabe. Uma coisa interessante. É sempre, se você, quando descobre que você é ateu, a primeira coisa que já lhe perguntam é: por que o homem veio do macaco? Como o homem veio do macaco? E quer que você explique. Gente, não somos obrigados a explicar. E nem todo ateu sabe. Existe ateu cientista, mas existe ateu que não sabe nem ler e escrever, entendeu? O que tem em comum? Não acreditar em divindade, mas ele não sabe explicar e nem é obrigado, né? Explicar como um veio do macaco. Quer dizer, gente, ele não veio do macaco, tá? Mas daquele ancestral comum, que é uma longa história, tal, que às vezes nem vale a pena explicar. Muitas vezes eu não explico, a não ser que a pessoa já tenha um nível acima e quer aprender, realmente quer aprender. Aí vale a pena você parar, explicar, mostrar como são as coisas. Senão não vale a pena. Não vale a pena você perder seu tempo de ficar, né? Uma pessoa que ela não está afim de aprender. Ela só quer se questionar. Ela se acha o ser superior, como ser humano fosse acima de qualquer outro animal, principalmente do macaco, né? Que é um animal super inteligente, né? Que eu acho que também somos macacos, mas somos um pouquinho diferente, né? Na nossa forma física,
né? Mas somos um animal como qualquer outro, sem ser mais evoluído, sem ser melhor, sem ser mais bonito, né? Nem melhor aceitável, que se fosse assim, os animais, quando vê ser um ser humano, um homem aí, não saia correndo com medo, né? Então acho que a gente é bem feinho para eles, a gente não tem nada de bonito, né? Eu acho que a religião não te ensina nada não tem nenhuma sabedoria, né? E pra gente que já tá, vamos dizer assim, um passinho à frente na maneira de questionar, mesmo que você tá buscando o conhecimento, se você está no ocultismo, boa sorte para você, tem muitas coisas legais, né? Mas eu falo assim, pessoas dividem em várias maneiras de pensar. Eu vou dividir só em duas. O que está embaixo está em cima. O que está embaixo na maneira que eu vou explicar agora, é o palpável. Aquele que você consegue tocar, que você consegue, às vezes não tocar, mas você consegue ver. Não aquilo que apenas você consegue imaginar, como aí já parte para aquilo que está em cima, né? Que é o seu pensamento, que é a sua consciência, que é aquilo que você só consegue realizar na sua cabeça. Para mim é tudo imaginex, né? Porque que, mesmo lendo vários livros aí, que não vem ao caso falar agora, porque eu já falei até demais aqui, não tem como acreditar, porque ele só tem um princípio para quem acredita, né? É jogar para Deus aquilo que você não consegue entender, né? Não importa o que você, a ordem que você pertence, a religião que você siga, você vai até um ponto, ali você mistura todas as coisas e joga aquilo que você não entende, aquilo que você imagina, para Deus. E tem muita confusão. Muita confusão por quê? Porque você acaba, como dizer assim, viajando na sua imaginação. Mas tudo pra gente, pra mim, tem uma coisa clara que se explica. Você consegue viajar na sua imaginação? Você consegue ver Gabriel, você consegue ver Miguel, você consegue ver Rafael, Uriel, seja o anjo mais poderoso que você consegue ver. Se você nunca viu falar disso, você não vai conseguir. Você tem que ter visto falar. E para isso você já consegue. Quando você se inicia em qualquer região, em qualquer aglomerado de pessoas para estudar sobre um assunto, você vai ver falar sobre aquilo. Aquilo está aqui na sua cabeça. A partir desse, fica na sua cabeça, entra a partir desse momento, ou as coisas desse pequenininho que você acabou vendo. Que seja pelo seu avô que contava caos, pelo filme que você já assistiu, pelos os cultos religiosos que você já frequentou, tudo isso fica aqui no seu inconsciente, né? E você só consegue uma coisa engraçada, né? Eu também tive curiosidade de saber como funcionava o Santo Daime, né? Vendo a história, não estou falando mal, pessoal, é só a maneira que eu acho. O senhor que fundou lá no Acre, que foi para trabalhar e depois acabou fundando, parabéns, pessoal. Não quero dizer que vocês não sei, quero dizer que para mim, eu falei que ia dizer da minha maneira de pensar, da minha maneira de falar um pouquinho sobre mim. E ele acabou tendo uma visão, a visão que aparece são santos do catolicismo, entendeu? Por que ele não teve deixa eu falar uma coisa bem distante da realidade dele aqui, de uma religião lá persa, de uma religião lá da China, uma religião do Tibete? Porque se ele não teve contato, o inconsciente dele não tem nada gravado na memória do inconsciente dele para vir à tona nesse momento. Aí aparece um anjo, aparece Deus, aparece um santo. A partir daquele momento ele acha que foi uma revelação que ele teve, ele segue aquilo com todas as forças, como se fosse a revelação divina para ele. Nada mais que uma bagunça na cabeça dele, que vem à tona naquele momento, quando
Ou seja, a pessoa tomou chá para ficar meio que em transe, ou ela está no hospital quase morrendo, né? A consciência dela está meio que fora, assim como você tomou um chá, né? Ou você está numa meditação profunda, né? Que aí se seu corpo para de deixar de funcionar no 100% e a sua consciência começa a funcionar mais. Aí você começa a ver com os olhos do Imaginex, da mente, da consciência, aquilo que está lá, que está gravado desde pequenininho, como eu disse, pelas histórias que você ouviu, pelos casos que lhe contaram, pelos filmes que você assistiu, pelos cultos religiosos, ou seja lá o que for que você frequentou. Aquilo mesmo, sem você saber, ficou gravado, e nesses momentos eles todos vêm à tona e fazem a confusão na sua cabeça, mas sempre com coerência, que é aquilo que você já aprendeu. É nada fora dessa coerência. Não tem um brasileiro nato, que vai ter uma visão com um Deus do hinduísmo, vamos dizer assim, e a partir daquele momento aqui no Brasil ele vai passar a fazer culto àquele Deus hindu se ele nunca teve contato. Não existe, não existe. E assim também lá. É com a realidade que ele já viveu por algum motivo. Entendeu? Isso é porque não acreditamos em divindade, acreditamos que é Imaginex da cabeça da pessoa. Né? Aí jogar para um plano superior, aquilo que não se entende, que não se compreende, né? Num momento de medo, num momento que você não está muito bem, não dá para ser divindade, é Imaginex da cabeça. Gente, mas nós somos normais, tá? apenas não acreditamos nessa divindade. Tem a nossa maneira de pensar, tem o nosso direito de pensar, mas nós não acreditamos em divindades. Mas não deixa de termos a nossa coerência. Criamos nossos filhos, educamos, somos normais a qualquer um. Podemos estressar no trânsito? Podemos. Podemos dizer que o vizinho? Podemos. Nós somos ateus, nós não somos um ser superior diferente de outro, apenas não acreditamos. Gostamos muito de ciência, de provas, de coisas comprovadas. Eu mesmo sou muito darwinista, né? Então, gosto muito de ciência, aquela ciência provada, que se te falam tem como você provar, para saber se é verdade ou não, né? E fora daí, para mim é tudo mental, tudo consciência do Imaginex, não tem outra evidência que seja divina, né? Não vem com historinha que a gente tem que provar Deus. Como você... então prova que Deus não existe. Cara, como que eu vou provar que Deus não existe? Né? Eu sou viciado em não fumar? Não faz nexo. Uma coisa que não existiu, não tem como provar, né? Apenas não acreditamos e é um direito nosso, né? Não acreditamos. Nós não acreditamos e não tem como provar que uma coisa que não existe, provar que ela não existe. Com matéria, não. Não tem como eu provar que essa caneta não existe. Se eu nunca vi uma caneta na vida, eu consigo provar que essa caneta não está ali, porque eu já vi caneta na minha vida. Mas Deus não existe, provas. Então não tem como provar que ele não existe. Mas a caneta sim. Caneta eu sei que existe, né? Agora se eu chegar aqui e ela não estiver aqui, ela não está ali, portanto ela não existe, né? Mas é uma coisa bem diferente para a gente se falar, né? Não tem. Se você prova, se você acha que existe, cabe a você se provar com milagres, mas é milagres reais, tá, pessoal? Eu acredito que você pode se curar. Aquilo que o organismo tem capacidade de regenerar vai acontecer, né? Sei que vocês não gostam que a gente apela quando a gente fala assim. Então tá, se você acredita, né, pede para curar um amputado, né? Porque eu acho que a pessoa, ela faz falta um braço para ela trabalhar muito mais do que se ela ser curada de uma enxaqueca, de um problema no fígado, no pulmão, de qualquer mal que seja,
né? Não que isso também não faça. Porque eu fui curado do câncer, da AIDS. Pô, não dá para dizer que não foi curado. Não posso, de repente foi curado sim, né? Mas não posso considerar isso como um milagre, né? Beleza que se estava dentro do possível, e também não são para todos que acontece. Quando não acontece, aí vem aquele papo, era vontade de Deus que isso acontecesse, né? Aquela conversinha toda que vocês já sabem que eu não quero falar porque eu não quero ser agressivo com as pessoas que acreditam, né? Então não tem como ser, né? Se você quer continuar acreditando em tudo que está na Bíblia, acredita. Eu não seria capaz de discordar nem do que Jesus disse na Bíblia, porque eu não sei o que é verdade do que Jesus disse na Bíblia, né? Eu não sei o que foi mudado, o que foi distorcido, o que realmente ele falou que está ali, que é a palavra dele, e o que não é. Para mim tem muita coisa que ele não falou, que foi escrito posteriormente por outras pessoas, foi adulterado, tem muito erro de tradução, né? Mas o que tem da Bíblia que eu acho, eu só acho, às vezes eu já comentei assim que Jesus exagerou um pouquinho quando ele disse ser filho de Deus, né? Mas eu volto ao que eu disse agora há pouco. Eu não sei se tudo que está ali ele realmente disse ou teve alteração, né? Adulteração, erro de tradução, muita coisa assim, né? Pelo que eu sei, eu não nego a existência de Jesus. Não diz, não, Jesus nunca existiu, tal. Não, pode ter existido sim, pode ter existido. Para mim, ele só era seguidor de alguma ordem da época, de aquelas ordens dos sábios, que não quero entrar em detalhe aqui. E ele sabia de muita coisa, ele soube muita coisa, mas nada de um Deus personificado, centrado num trono, né, te mandando para o inferno se você não obedecer ele e tal. Nada disso acredito. A Bíblia, então, tem muito erro de tradução e tem muita. Uma coisa que eu queria falar aqui é que os crentes não sabem os crentes são. Porque eu acho um erro danado que eu já vi é quando tem, por exemplo, já vi em debates, sendo lá o pastor, o padre, o cara do candomblé, o outro da Umbanda, o outro do Espírita e lá de cá o ateu. Todos eles juntos para debater contra o ateu. Caraca, nenhuma dessas religiões se dão bem. Pro pessoal do cristianismo, candomblé é errado, é coisa do demônio. Entre os cristãos, o católico e o evangélico não se bate bem. O evangélico acha que o católico vai direto para o inferno. E assim qualquer outra religião. Nós, ateus, engraçado, não vou dizer por mim, por alguns que eu conheço, nós defendemos o direito das religiões com raízes africanas existirem. Defendemos o direito de elas existirem. Por que não? Achamos que ela é menos nociva para o cidadão do que o cristianismo, né? Eu acho que o pior, na minha maneira de pensar, é o cristianismo, nem o catolicismo, no caso de protestante, nem o catolicismo. O catolicismo acho que nem fede nem cheira, né? Ele é meio que neutro assim e tal. Ele não tem muita essa forçação para cima das pessoas como tem o cristianismo. Mas, então, voltando aqui antes que eu perca do que eu estava falando, dentro da Bíblia, os evangélicos não aceitam, os católicos eles não aceitam, os espíritas eles não aceitam adivinhação, numerologia, astrologia, essas coisas, eles não acreditam, eles não aceitam, dizem que é coisa do diabo. Será que eles já ouviram falar em cabala? Será que eles já sabem o quanto de cabala, de tarô e de cabala que tem dentro da Bíblia? Eles sabem o que Jesus sabia disso, o que Jesus dominava sobre esse assunto. Jesus dominava um pouquinho de cada, até bastante, né? Mas o que ele sabia? Você sabia que... Você viu algum cantor, você já viu algum artista que mudou o nome, que ele foi lá fazer um estudo do seu mapa astral, que ele fizeram
consulta no tarô, na cabala, para ele falar, olha, seu artista, seu nome artista vai deixar de artista, vai deixar de ser João José da Silva e ser só João José. Porque somando essas letras aqui, João José, tal, dá o final tal, com o número tal, seu dia de nascimento é tal, vai ser esse aqui. Então vamos alterar esse seu nome aqui. Você não sabia por que é o nome de Abraão? Era Abraão, foi mudado para Abraão. Por que o nome de Saraí era de Sara, desculpa, a mulher de Abraão? Era Saraí, foi mudado para Sara. De Jacó para Israel. Até Jesus mudou o nome de um dos seus discípulos. O nome de Pedro. Você parou para pensar isso? Só que se eu te falar aqui, você não vai entender. Se você não saber, você não ter lido nem por curiosidade um pouquinho das tradições do povo de Israel, que é aquela que está dentro da Bíblia, encarnada ali dentro. Aquilo que você é contra está ali na Bíblia. Viu os números, porque cita muito o número 7, número 3, número 12, número 40. Você sabe por quê? Tudo é influência da cabala. Aquilo que você é contra, aquilo que você acha que não pode existir porque é coisa do demônio, isso está tudo ali dentro. Porque os judeus, o povo de Israel, sempre foi ligado a isso. Não é a Bíblia. O livro deles é outro. E você sabe quanto disso está dentro da Bíblia? Porque os historiadores, as pessoas que escreveram, sempre beberam nessa fonte da Cabala. Se nessa época ela já tinha esse nome, né? Ou não, mas sempre essa influência que tinha. Assim como nós aqui temos uma influência do cristianismo, que lá na Índia tem do hinduísmo e Japão do budismo e assim vai, falando, e nos países árabes do islamismo, do Corão. É isso, você acaba bebendo numa fonte, mesmo que você não queira, você acaba bebendo numa fonte e você vai passando isso de geração em geração, e é o que acontece. Como eu disse no caso do Santo Daime. Por que o cara, né, se cultua lá dentro? Vou procurar aqui, vou deixar para vocês qual é o santo, no caso. Porque ele, querendo ou não, ele bebeu numa fonte em algum momento da sua vida, mesmo que involuntariamente, e isso vai refletir em algum momento dentro da civilização, dentro daquilo que ele pensa, né? Então os números, você parou para ver? Os números dentro da Bíblia. Por que os números? Porque tem 40 anos no deserto, Jesus foi tentado por 40 noites lá. Tem várias outras vezes que citam o número 40. 12 discípulos, 12 tribos de Israel, os 12 meses do ano, né? Tem outros vários. 7, então, número 7, várias vezes, né? Muitas das vezes. Então, o que eu quero dizer com isso é que é simplesmente um livro, né? Que tem mais para... e que esse povo de Israel, ele é um povo bebê, né? Perto dos povos mais antigos, de qual, no caso Israel, o povo foi bebendo uma fonte mais antiga, que bebeu em outra mais antiga, em outra mais antiga, até chegar lá num povo muito antigo, entende? Aí você não sabe quem é mais dono da verdade dessas tradições. Mas não interessa. Estou passando um pouquinho aqui para despertar a atenção, um pouquinho da curiosidade de vocês de ir atrás dessas coisas, né? E nisso, ali dentro tem Jesus, né, que sabia muito disso. Dependendo daquilo que ele aprendeu no Egito, dizem até que ele foi para a Índia. Se foi ou não, não interessa. Os conhecimentos da Índia podem ter vindo até ali, os egípcios, que naquele tempo os sábios, né, se encontravam. Vamos ver, agora esse ano vai ser se encontrado aqui no Egito, agora vamos todo mundo para a Índia, agora vamos todo aqui na Grécia. Era assim que se fazia, se encontrava para a troca de conhecimento, né? Eu acredito que, como hoje, tinha grupos com maneira de pensar diferente. Eu não sei a qual Jesus pertencia, né? Jesus, Buda, Maomé, Zoroastro, outros muitos, né? Tinha o seu conhecimento. Para mim tudo normal, né? Nada de divino, apenas o conhecimento que foi aprimorado ao longo dos anos.
Eu acho que o Egito e a Grécia, né, com seus filósofos e os conhecimentos, nos ensinaram mais coisas que têm utilidade para a civilização e para a humanidade até hoje do que outros países. Acho que é a Grécia e o Egito ali, acho que, né, Sumérios, Fenícios, mas vamos dizer de países que ainda existe organizado, né? Que muitas dessas civilizações já não existem mais. Sumérios, Fenícios, persas, eles um pouquinho ali no Irã, mas já não, nem se conta mais, né? O Velho Testamento é muito interessante. Nós estamos falando de uma forma resumida. Se eu falaria desde o primeiro capítulo do Velho Testamento, discordando, né? A gente consegue discordar desde o primeiro capítulo, na formação do mundo, do universo, de Adão e Eva, da criação do paraíso. Você consegue ver erros ali grotescos, desde o comecinho até o último. Você consegue pegar do capítulo por capítulo, que é outra enganação besta que o pessoal diz, que eu também não quero entrar em detalhe aqui, né? A árvore da vida, a árvore do conhecimento, né? Então, procure descobrir um pouquinho mais sobre isso, né? Tente aí, que você vai descobrir que não tem nada de... Uns acham que realmente comeu uma fruta mordendo uma maçã, outros acham que a árvore do conhecimento era o sexo e tal. Tudo baboseiro, nenhuma dessas coisas são isso. A maior parte das coisas da Bíblia é alusão, é parábola, é uma coisa que dizem com outro significado, mas as pessoas não conseguem interpretar. Acho que tem muitas pessoas que escreveram ali, colocaram ali como se fosse uma coisa real, né? E não tinha nada de real. Mas isso abrangeria um campo bem mais amplo, outra conversa mais intelectual, não essa daqui que nós estamos tendo hoje, né? Então, se você quiser descobrir um pouquinho, se você também pensa como eu, se você questiona várias coisas assim, né? Cabe você fazer uma busca, né? Ver se é isso mesmo que você quer, porque não tem volta. Se você também quiser continuar acreditando, boa sorte para você, porque depois que você começar a buscar, filho, tem muita coisa por aí, você nunca mais vai ser o mesmo, entende? Você não será o mesmo. Nós somos ateus normais, né? Ser ateu, você só vai descobrir que a gente é ateu se a gente te contar pelos nossos atos. Você não vai descobrir. Não roubamos em nome do ateísmo, não matamos, não passamos a perna em ninguém em nome do ateísmo. Ou você vai descobrir assim, não, fez isso porque era ateu, tá explicado. Não. Você só vai saber que somos ateus se a gente te contar. Não existe nenhum ato. Não paramos numa praça a pregar ateísmo. Não fazemos nenhum mal do ateísmo. E também nenhuma bondade maravilhosa assim no ateísmo. Mas eu acho que a gente tem um pouquinho mais, né? Puxar um pouquinho o braço passado, um pouquinho mais de coerência, pensamos mais. Não, somos pessoas menos preconceituosas com raça, cor, né? Com gênero, né? Porque esse problema não faz significado algum quando você sabe que você tem uma raiz só. Qual o motivo de nós ateus, que acreditamos muito na ciência para isso, para que eu estou falando agora, ter preconceito, maltratar alguém, ser a favor da escravidão, da discriminação pela cor de pele, de raça, opção sexual, né? Para quê? E qual então? Mas explica por que você vira macaco. Coisas que eles querem que a gente vai explicando assim. Qual a razão de vocês para viver? Qual o motivo vocês têm para viver? Tem um conhecido aí disse, né? Então vai, se mata. Que besteira, né, cara? Eu acho que assim, acho que nós temos mais um tipo de viver, valorizamos essa vida, porque sabemos que temos essa vida aqui. A partir daqui é tudo daqui o que te falaram, tá?
Muito imaginex, muito imaginex, muita imaginação, né? Não sabemos nada além dessa vida aqui. Não sabemos nada, então cuida dessa daqui, cuida da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus amigos, pessoas que estão em volta de você. Faça o bem o quanto mais você puder, porque isso vai refletir em você. Lei da causa e do efeito. Cara, não tenha dúvida que isso funciona. Não tenha dúvida que isso funciona e funciona muito bem, né? Você nunca vai perder em fazer o bem. Mas se é ateu, você vai fazer o bem. Cara, caráter e princípios, você não precisa de religião para ter. Você não precisa de ter uma Bíblia debaixo do braço. Tem tantos povos por aí que não tem isso e eles têm os princípios e caráteres até que seu país está aí normal como qualquer outro, né? Os países religiosos aí como o Brasil, cheio de problema no meio da política, só tragédia acontecendo todo dia, morte, né? Um monte de coisa. E eu acho que são um dos países com o número de ateu muito, muito baixo, né? Eu não justificaria dizer que a pessoa, tudo isso acontece porque somos de um país com o número de ateu alto, não tem nada a ver. Como disse, vocês só vão descobrir que somos ateus se a gente falar para vocês, se não pelas nossas obras. Somos normais igual a qualquer um, né? Não riscamos seu carro, não rogamos praga até porque a gente não acredita. Normais, pessoas normais, como qualquer um, temos nossos princípios para viver, né? Então, princípio, caráter, faça o bem, né? Mas fora isso, pessoal, não tem nada de divino. Tudo imaginex, tá? Aquilo que está embaixo, igual que está em cima, você imaginou aqui, você vai refletir no seu pensamento, que é o que eu digo que tem em cima, é o pensamento, tá? É a sua consciência. Tudo que você vê aqui, que está de alguma maneira gravado em você ao longo da sua vida, vai refletir aqui na sua cabeça. Só isso. Se eu falar de anjo, você vai sonhar com um anjo, você vai estar doente na cama, vai falar que um anjo veio te curar, porque é o seu desejo, é aquilo que está aqui na sua consciência. Você vai sonhar com o diabo, com o demônio, com um anjo, com Deus, com Jesus, porque você já ouviu falar, você já leu, porque você já assistiu, porque você já ouviu falar de alguma maneira, e isso está em você. Se você nunca viu, pode ter certeza, se você nunca viu falar, você não tem como vocês terem essas imaginações malucas. Bom, pessoal, esse é um pouquinho do que eu queria falar, que corre na cabeça de um ateu. E esse ateu sou eu, tá? Cada ateu vai ter uma maneira diferente de pensar. A única coisa em comum é não acreditar em divindades, né? Só cada um tem uma maneira de pensar, uma maneira de imaginar o seu mundo, né? Mas nós temos princípios para viver como qualquer outro. Não queremos morrer. Eu acho que ateu eu não posso dizer em dados aqui, mas não queria dizer que ninguém se matou por ser ateu, né? Que ele, não, descobri que Deus não existe, perdi a minha vontade de viver, não, então vou tirar minha própria vida, não. Valorizamos muito essa vida aqui, cuidamos de um todo, e vale a pena viver, vale a pena ser honesto, vale a pena cuidar das pessoas que estão à sua volta, cuidar desse planeta, né? E tudo que sabemos a partir daqui é o mesmo que nós sabemos antes de chegar até aqui. Nada, né? Então é isso, pessoal.